tema da minha mensagem hoje é: você é insignificante. Nós todos somos insignificantes, é o que veremos aqui em Tiago. Acompanhe comigo, por favor, Tiago 4, versículo 13 até o versículo 17. Agora prestai atenção, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa ou neblina que aparece por um pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Mas vós vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Até aí tá bom, deixa aberto, que a gente vai expor essa passagem aí. Como eu tenho seguido aos domingos a carta de Tiago, vamos terminar, se Deus quiser, aí o capítulo 4. Planejar o futuro é algo que todos fazem. Não é errado planejarmos as coisas para amanhã. Do tipo, hoje estou aqui e o meu desejo é chegar àquele ponto. Isso faz parte da natureza humana, não é errado. Paulo vai dizer assim: corro eu, não sem meta. Luto, mas não desferindo golpes ao ar. Ou seja, nós temos objetivos de vida. Devemos nos planejar. Normalmente, no final do ano, as pessoas costumam fazer mais. Mas, via de regra, assim fazemos. Todavia, há algo fundamental que eu e você não podemos esquecer. Provérbios vai dizer que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem lhe dirige os passos. Não é errado se fazer planos. O que é errado é esquecermos que há um Senhor que governa as nossas vidas e que Ele determina o rumo da nossa existência. Trabalhos, profissão, passeio, férias, não importa. Todas essas coisas devem estar, de fato, ali submetidas à vontade do Senhor. E, por vezes, eu e você, nesta caminhada da vida, nós esquecemos o quão insignificante e vulneráveis nós somos. Sim, Tiago nos compara como a névoa, com a neblina, que existe e rapidamente se dissipa. Já passou por esse episódio de você acorda, nossa, que neblina. Você vai escovar o dente, tomar café, você volta, acabou. É esta comparação que Tiago faz da nossa vida. Somos extremamente insignificantes e vulneráveis, totalmente dependentes. Quer um exemplo prático disso? A pandemia da Covid-19. A pandemia, ela veio para colocar o mundo inteiro de joelhos. Para mostrar que coisas invisíveis, microscópicas, podem fazer a humanidade se dobrar, chorar, ajoelhar. Todos aqui, eu tenho certeza, perderam ou alguém próximo ou algum parente. Um vírus que não se via, que trouxe desespero para todo lado, acabou de colocar a humanidade de joelhos. Por isso que o texto de Tiago vai dizer: não te glories no amanhã. Por que ele diz não te glories no amanhã? Ora, nós não temos o controle do amanhã. Você não é senhor da sua vida. Você não tem todo o controle que você acha que você tem. Você é frágil, vulnerável, insignificante. Assim somos todos nós. O futuro não pertence a nós. E se de fato eu e você queremos viver uma vida livre de angústias e temores em relação ao amanhã, precisamos entender o quanto nós necessitamos do Senhor todo santo dia. Todo santo dia. Você não faz nada, absolutamente nada, se Deus não capacitar você. Eu já falei, né? Quem me ouviu, ouve de novo. Está lá, meu filho perguntando para mim. Não lembro qual deles, mas um dos meninos. Pai, o que é milagre? E eu comecei a dar a explicação bíblica e comecei a dar a ele alguns exemplos. E eu disse, por exemplo, olha, o fato de você acordar todo dia, isso é um milagre. O fato de você abrir os olhos é um milagre. Ele disse, pai, desse milagre eu não preciso, esse eu sei fazer sozinho. Porque na insignificância dele, na mentalidade dele totalmente pequena,
Não, o que é isso? Quem que não dá conta de abrir o olho? Eu posso citar várias pessoas. Inúmeras pessoas. Então é fundamental que eu e você venhamos a entender pelo menos duas coisas que eu vou passar aqui. Põe o primeiro ali, por favor. O primeiro princípio é o seguinte: a limitação e a fragilidade humana. Fazer planos para o futuro, como diz Tiago. Amanhã faremos isso ou aquilo, sem saber o quanto se é frágil, pode trazer inúmeras angústias para a sua alma. E traz. Você precisa saber quem você é. No versículo 13 e 14, quando ele vai dizer assim, né? Agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Para ele está tudo certo. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Nós somos tão frágeis. Você é tão frágil que um mosquitinho de menos de 1 centímetro te coloca de cama por uma semana se não matar você. Estamos vivendo, infelizmente, no nosso país, uma epidemia de dengue. E quantos aqui pegaram dengue, só para eu saber? Eu já peguei, quase morri. Eu peguei Covid 2 vezes, eu aguentei o tranco. Mas a dengue eu já pensei, nossa, vou deixar a Raquel viúva. Até nisso eu pensei. Terrível, terrível. Cair na cama e levantar depois de uma semana. Sem exagero, pensei que eu ia morrer. Não dá para aguentar esse negócio. Vírus. Qualquer coisinha pode acabar conosco. Olha, a minha mãe foi enfermeira durante muitos anos. E ela cuidou de um senhor que era tetraplégico. Só mexia o globo ocular. E como ele ficou tetraplégico? Caiu de uma cama de 50 centímetros de altura. 50 centímetros. Nunca mais andou. Você consegue ver como somos extremamente frágeis? Você não é tão forte como você acha. Mas eu sei que dizer isso no mundo onde os coaches dizem o tempo todo que você pode tudo, que não há impossíveis. Se você acorda às 4h59, você pode conquistar todas as coisas. Onde técnicos de futebol, aquele Muricy Ramalho era técnico de São Paulo na época, né? E o São Paulo estava ganhando. E eu lembro que ele batia no braço e dizia assim: aqui é trabalho, trabalho. Aí você pensa que o seu trabalho, a sua força de vontade, a sua dedicação são suficientes para te manter de pé. Coitado. Você não entendeu nada. Você é extremamente frágil e limitado. Eu sei que, como eu falei, dizer isso aqui hoje, num mundo onde os coaches dizem que você pode tudo, e você acredita nisso, parece algo que soa como pessimismo, ou talvez como fraqueza. Isso aí é discurso de fraco, que nós não podemos todas as coisas. E via de regra, há alguns pilares que sustentam a esperança humana. Por exemplo, poder econômico. Quantos aqui não ficam infinitamente mais felizes quando estão com dinheiro no banco? Percebeu que o dinheiro, até o nome dele é faz-me rir, traz mais alegria. E nós acabamos, sem perceber, depositando toda a nossa esperança no dinheiro, porque achamos que assim que tivermos dinheiro, todos os nossos problemas serão resolvidos. O dinheiro, ele traz segurança, ele traz confiança, o dinheiro, ele traz estabilidade. Por que muitos procuram concurso público? Estabilidade financeira. Nunca mais vou ser mandado embora, é isso que eu preciso. E às vezes consegue a estabilidade, no caso de serviço, mas vive quebrado, de nada adianta. Não é sem motivo que Jesus Cristo, ele coloca o dinheiro como uma divindade. Ele chama o dinheiro de mamon, porque muitas pessoas servem ao dinheiro. A vida delas gira em torno do dinheiro, porque o dinheiro pode comprar inúmeras coisas, claro que pode. E não vem com essa hipocrisia não, dinheiro não traz felicidade. Dá o seu para mim então, para ser feliz. O dinheiro nos traz muita alegria, óbvio, nós sabemos que traz muita alegria. Só que, ainda que ele possa comprar amigos, mulheres, carros,
ainda que ele possa comprar inúmeras coisas, há outras que são essenciais, que ele não pode comprar. Eu lembro de, na época da pandemia, ter lido o relato de uma moça, filha de um milionário, na rede social, e o pai dela tinha falecido por conta da Covid, e ela colocou assim: minha família é milionária, meu pai morreu por falta de ar. Algo gratuito. Consegue perceber que o dinheiro, embora compre muitas coisas, às vezes aquilo que é básico e essencial para a vida ele não consegue. Só que o ser humano, ele acredita que o poder econômico sustenta a vida dele, coloca a esperança no poder econômico. Não só isso, coloca a esperança na ciência. Essa é outra coisa que o ser humano vive se apoiando. Eles acham que, de fato, assim que a ciência entrou no mundo de uma forma mais clara, é desta luz que a humanidade precisa. Não é sem motivo que na Idade Média, na época do Iluminismo, eles se acharam como iluminados, a ponto de colocar a religião de lado. Não precisamos mais de Deus, de religião, da igreja, porque agora nós temos a ciência, nós somos iluminados. E a consequência? 2 grandes guerras que mataram milhões de pessoas. Justamente na época que os homens estavam mais iluminados. A ciência não vai resolver todos os problemas do ser humano. Ela não é o grande alicerce que a humanidade precisa. Não estou dizendo que somos contra a ciência, de forma nenhuma. A ciência é algo fantástico. Mas há coisas que nem mesmo todas as descobertas e avanços científicos são capazes de resolver. Mesmo sim, na época qual nós vivemos, há coisas que a ciência não resolve. Quer um exemplo? Dia 29 de dezembro de 2013, o heptacampeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, esquiando, bate numa pedra, da pedra que ele bateu, ele bate a cabeça em outra pedra. Lá se vão 11 anos em coma. E se tem alguém que tinha dinheiro, era ele. Na época, se eu não me engano, que ele sofreu este acidente, ele era o esportista mais bem pago do planeta. E é claro, né? Está meio ali velado como está a situação dele. Mas é para que você possa ver. Tanto dinheiro. Ainda assim, não consegue trazê-lo de volta à vida. É por isso que eu amo aquilo que escreveram na biografia de Alexandre o Grande, que quando ele estava para morrer, ele chama os melhores médicos, ele chama os seus generais e diz assim para aqueles generais: olha, eu quero que no caminho da minha casa até onde eu serei enterrado, eu quero que vocês coloquem os melhores médicos para carregar o meu caixão. Eu quero que vocês espalhem ouro no caminho até o cemitério. E eu quero que meu caixão vá com os meus braços para fora, balançando. E um dos generais ali, intrigado, disse: mas Senhor, qual o objetivo disso? Aí a resposta dele foi fantástica. Eu quero que todos vejam que, quando chega a hora, os melhores médicos que esta nação, que este mundo produziu, não são capazes de trazer de volta a vida, quando Deus chama. Eu quero que todos vejam que os tesouros que aqui nós conquistamos, aqui fica, nada se leva, absolutamente nada. Eu quero as minhas mãos para fora ali para mostrar que nós viemos de mão vazia, e todos, sem exceção, irão voltar de mãos vazias. Só que o ser humano, ele teima em colocar toda a sua esperança no dinheiro, na ciência, e muitos no poder político. Por que eu digo isso? Talvez você pense que, olha, assim que o nosso país, Brasil, estiver um governante conservador, mais à direita, assim que nós tivermos um parlamento conservador, deputados e senadores, seremos um país melhor, os nossos problemas serão resolvidos. Não serão, não serão. É claro, acredito que com essa configuração, iria se contribuir muito para o combate à corrupção. A questão econômica ajudaria muito o nosso crescimento, melhoraria de fato a infraestrutura, claro, não tenho dúvida em relação a isso. Eu acredito que poderíamos ter um Brasil nos padrões europeus. Não tem dúvida. Mas a prova de que o homem é vulnerável, que ele não é autossuficiente, é que as desgraças que vêm sobre países subdesenvolvidos como o nosso, vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, atingem a todos. A pandemia, de fato, foi um sinal de igualdade.
a toda a raça humana, sem exceção. A tempestade que destrói cidades aqui em nosso país é a mesma tempestade que destrói casas com furacões nos Estados Unidos, que destrói bairros inteiros, cidades inteiras, com tsunamis no Japão, Indonésia e tantos outros lugares, para mostrar que o ser humano, ele não é nada. Você não é capaz de fazer nada se a graça e se a misericórdia de Deus não for sobre a sua vida. Tiago diz: se você tem esse sentimento de que, olha, eu faço, eu consigo, basta eu me dedicar, eu acordo cedo, eu trabalho duro, você é um arrogante, soberbo. E essa soberba, diz a Escritura, é maligna. Precisamos do Senhor para todas as coisas. No versículo 16, quando ele diz assim: mas vós vos orgulhais da vossa arrogância, todo orgulho como este é maligno. Maligno. Erramos no falso entendimento de quem nós somos, de achar que podemos muitas coisas, quando na verdade não podemos nada. Somos insignificantes. Achamos que temos o controle de tudo, que somos senhores do destino. Eu tinha uma novela, acho que antiga, né? Senhora do Destino. Lembrei. Mas muitos aqui acham que são senhores do destino. Que desde que você se dedique, trabalhe, poupe, estude, aprenda, ora, você vai conseguir grandes coisas. Não pense. Não pense assim. Segundo a Bíblia, isso é arrogância, prepotência, maligna ainda. E segundo e último para encerrar, reconheça a sua dependência de Deus. Como eu falei no começo, não é errado fazermos planos. O errado é quando nós esquecemos de colocar Deus nos nossos propósitos. Isso é um grande erro. Devemos incluir a vontade de Deus em todos os nossos planos. Por isso Jesus nos ensina a orar e terminar as nossas orações dizendo: que seja feita a tua vontade e não a minha. Por quê? Esta deve ser a oração do cristão, porque na maioria das vezes, você e eu, nós não queremos fazer a vontade de Deus. Nós queremos que a nossa vontade seja feita. Nós queremos escolher o sexo do nosso filho. Nós queremos escolher quanto vamos ganhar. Nós queremos escolher os trejeitos do marido, da esposa. Queremos mudar tudo. Queremos mudar absolutamente tudo. Nós somos tentados constantemente a achar que somos independentes. Criança é uma maravilha, né? Criança, quando é pequena, ela vê que ela precisa do pai, da mãe o tempo todo. Tanto é que para começar a andar, ela vai atrás do pai e da mãe, né? Ou seja, eu preciso, vem aqui. Mas você já percebeu quando a criança vai crescendo, que ela vai meio que se afastando dos pais? Eu lembro uma vez, meu filho estudava ainda, escola, e eu acho que ele estava na 4ª série, alguma coisa assim, e eu levando ele de mão dada. Na hora que virou a esquina, tinha um monte de amiguinho, arrancou a minha mão assim, ó. Queria ir sozinho. Falei: nossa, hominho. 10 anos já, hominho. Aí a criança, ela começa a ficar desse jeito, e depois acaba virando adultos como nós, que não precisam dos pais, porque convenhamos, né, os nossos pais são todos ultrapassados. Não sabem mexer no iPhone como nós sabemos. Não sabem mexer no Android. Não sabem o que é um aplicativo. Meu pai, quantas vezes eu ligava para ele chamado de vídeo, eu só vi os pelos da orelha dele assim, ó. Meu pai, olha para a imagem. Olha aqui. Tadinho. Assim é o ser humano. Não precisa dos pais, mas daí nós começamos a achar que nós não precisamos também do Pai celestial, que somos capazes de governar a nossa própria existência. Achamos que somos senhores do tempo. Não é isso que ele disse aqui no versículo 13? Agora prestai atenção, vós que dizeis hoje ou amanhã. Hoje ou amanhã. Ou seja, nós achamos que o tempo está nas nossas mãos. Não está. Não está. Você não pode acrescentar 2 minutos de vida à sua existência, Jesus diz. Nada. Você não é senhor do tempo. Você é escravo do tempo. Por isso a importância de não perdermos tempo. Já viu pessoas que às vezes estão sem fazer nada? O que está fazendo? Estou matando o tempo. Você está matando a sua vida. Porque este tempo que você está perdendo, ele nunca mais volta.
Por isso que eu sempre digo, uma das provas de fato que você se importa com alguém, sabe qual é? É que você doa tempo para sentar, para conversar. Porque com dinheiro se faz mais dinheiro. O tempo que você gasta com uma pessoa. Jamais você consegue recuperá-lo. Era único. Único. Não somos senhores do tempo. Mas achamos. Achamos que somos senhores das nossas escolhas. Versículo 3 novamente. Agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano. Iremos, faremos, negociaremos, iremos a tal cidade e passaremos um ano. Ter planos e projetos, esquecendo-se de Deus, é ignorância. É burrice. Muita burrice. Mas não só isso. Nós tendemos a ser arrogantes e prepotentes até em relação às nossas próprias habilidades, que Deus nos capacitou. Por vezes nos deu inteligência para que pudéssemos estudar e refinar as nossas habilidades. Não é isso que ele vai dizer? No mesmo versículo 13? Agora, prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. O ser humano ele é assim. Ele confia demais em suas habilidades. Como pode um funcionário exemplar como eu, não tem como essa empresa não ir para frente? Como pode? Um pastor tão dedicado, que acorda cedo, dorme tarde, visita os irmãos, não, como pode a igreja não avançar? E nos esquecemos que somos totalmente dependentes. Quantas pessoas extremamente habilidosas em diversas áreas acabaram que não deram em nada. O meu filho, o segundo, ele acompanha um canal de futebol europeu, e vira e mexe aparece lá, né, uns temas, quem ganhou a Copa do Mundo, isso, aquilo. E esses dias eu estava assistindo com ele, acho que um episódio sobre jogadores extremamente habilidosos que não deram em nada. Sabe aqueles que os times olhavam na categoria de base, esse aqui vai ser um novo Pelé, um novo gênio. Tadinho. Não vingaram. Pessoas extremamente habilidosas fracassam. Ronaldo, o R9, lembra o fenômeno? Então, um dos melhores jogadores, pelo menos que eu já vi jogar, da minha geração. Fez muita coisa, sem joelho, praticamente. Eu fico pensando o que seria aquele jogador sem as inúmeras lesões que ele teve. Acho que ia bater todos os recordes possíveis. Pelé seria o segundo, talvez, pelo menos na minha humilde opinião. Mas aí está lá o cara no auge, acabou de ir para a Europa, para o PSV da Holanda, se eu não me engano na época. Aí começou a dar problema no joelho, o resto da história todo mundo conhece. As nossas habilidades, por mais que façamos bem, um dom que Deus tenha nos concedido, até elas são dependentes do Senhor. E como nós nos protegemos dessas vãs pretensões e arrogância? A primeira coisa é você precisa entender e reconhecer o quanto você é ignorante e insignificante. Isso aqui não é xingamento, de jeito nenhum. Deus me livre, sair de casa para ofender vocês. Quando eu digo ignorante, é assuntos que a gente não tem nem ideia. Quando você saber muito a respeito de um assunto, se tornar especialista, aí você vai chegar talvez ao entendimento de que, nossa, eu conheço tão pouco. Isso aqui é tão pouco. Mas você precisamos reconhecer a nossa insignificância e a nossa ignorância, porque no versículo 14 ele diz, não sabeis o que sucederá amanhã. Como assim? Você vive fazendo planos, sendo que você não sabe nem se você vai acordar amanhã, se você vai estar vivo. Em 2019, um jornalista que eu acompanhava bastante, Ricardo Boixá, acho que era da Band News na época, todo dia de manhã, na hora do café, eu colocava o celularzinho para ouvi-lo. Aí, de repente, num belo dia 11 de fevereiro, eu acho que foi almoçar, na hora de almoço, pegou o helicóptero, para não sei onde, caiu o helicóptero, morreu. Foi almoçar e não voltou. Acabou. Precisamos reconhecer, somos insignificantes. Precisamos ter consciência da nossa fragilidade. Por isso que ele diz, que é a vossa vida? Sois como a neblina. Gente, a vida é um sopro.
Hoje estamos aqui, amanhã não temos a certeza de nada. A vida é um sopro. Se todos aqui, de fato, morressem na velhice, a média de idade ali, 70, 80 anos, ainda assim, isso não é nada comparado com a eternidade. Mas sabemos, não se morre apenas pessoas idosas, morrem-se idosos, adultos, jovens, adolescentes, crianças. A vida, Tiago diz, é um sopro. Morre o rico, o pobre, o médico e o analfabeto. Morre o crente, morre o ateu. A morte é um sinal de igualdade. É o fim da linha para todo mundo. Só estamos esperando chegar a nossa vez. Se você entende isso, que você não tem controle absoluto do jeito que você acha que tem, isso na verdade traz um refrigério, um alívio. Você não tem noção. É absurdo. Eu e você também precisamos saber da nossa total dependência de Deus. Por isso ele vai dizer no versículo 15. Em vez de dizer isso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, comece a conviver, né? Se o Senhor quiser, viveremos. Isso aqui não é um clichê. Quando a gente fala, fulano, vai lá em casa, se Deus quiser. Isso não pode ser apenas um clichê, uma frase. Mas devemos entender isso de forma correta, integral. Fazemos de fato as coisas apenas se Deus quiser. Entender que nada acontece se não for a vontade de Deus é libertador. Saber que o seu trabalho, a sua profissão, o seu casamento, os filhos que tem, que terá, é tudo se Deus quiser. Se Ele quiser, sim. Se não quiser, não. Aprenda que nada acontece na nossa vida se não for a vontade de Deus. Por isso, quando você se frustrar diante de alguma coisa que não saiu como você estava planejando, saiba, assim foi a vontade do Senhor. E como o irmão disse aqui no começo do culto, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pode não ser boa, perfeita e agradável ao nosso ego naquele momento, mas claro que é. O nosso destino, ele não está nas nossas mãos. Não incluir a vontade de Deus em nossos planos é ignorância, é burrice, é arrogância e é soberba. Lembrando, Deus resiste ao soberbo. Não tente se mostrar Senhor de todas as coisas. Aprenda a se humilhar e a reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Achar que você está no controle dessas coisas é uma arrogância e não é qualquer arrogância. Tiago diz, é uma arrogância maligna, demoníaca. E como as pessoas, elas não conseguem enxergar, eu fico abismado. Como as pessoas não conseguem enxergar que tudo tem a ver com Deus e não com a gente. Tudo. Como assim? Você não percebe. Convenhamos. Responda mentalmente aí. O que você fez para nascer saudável? Hã? Pastor, aqui é dedicação desde o ventre. Corridinha em volta do útero toda tardezinha. Barra no cordão umbilical. Abdominal, né, que já fica ali encaixadinho. Você não fez nada. Você nasceu saudável, sem meritocracia alguma. Meritocracia alguma. O que impediu a sua mãe de ter sido uma fumante e não ter trazido problemas para você? De não ter tido alguma doença venérea, alguma coisa sexualmente transmissível, para que passasse a você? O que impediu a sua mãe de não ter te abortado? Hã? Você não podia fazer nada. Eu e você não podíamos fazer nada. Qual controle você tinha dessas coisas? Nenhum. Aí tá, vamos lá, você nasceu. Não tem nada a ver com você. Mas você nasceu. Se não fosse uma mãe, um pai, ou alguém que cuidasse de você, exercendo o papel divino de cuidar de alguém totalmente dependente, chamado bebezinho, eu e você não duraríamos uma semana. Eu vejo lá, às vezes, minha bebezinha, 2 meses, daqui a pouco ela faz a sujeira dela lá na fralda, 2. E eu fico pensando, se a minha esposa não vem e troca essa menina e deixa, ela apodrece em suas próprias fezes, é contaminada e morre. Só que assim como nós fomos dependentes, quando pequenos, dos pais, da nossa mãe,
Você precisa entender que mesmo adulto, você é totalmente dependente do Pai Celestial. Você precisa dele para tudo, para tudo. Esqueça esse papinho aí de que você é vencedor desde o útero. Mentira. Sou um espermatozoide vencedor que começou a vencer na corrida da vida. Estávamos no PG aqui essa semana e eu descobri que nem para isso eu servi. Eu descobri que não é espermatozoide que vence a corrida, que o óvulo que escolhe. Mas nem para isso, gente. Pelo amor de Deus. Não servia para nada mesmo. Consegue perceber? Se não é Deus, já era. Não tínhamos o que fazer. Sempre fomos dependentes. O problema é que quando nós ficamos adultos, a arrogância e a soberba nos impede de enxergar, porque achamos que podemos fazer as coisas na força do nosso braço. E no versículo 17, ele vai dizer assim, encerrando já, queridos: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Aqui é legal que Tiago estabelece algo interessante, né? Sabendo da vulnerabilidade, da brevidade da vida, que somos como neblina, como uma névoa que existe e logo se dissipa, ele diz que nós devemos viver a vida dando atenção àquelas pessoas que estão perto de nós, que viver fazendo planos, sem deixar de fazer o bem para aquela pessoa necessitada do nosso lado, é pecado. Planejando que vou para a Disney, fizer isso, aquilo, lá, nada contra. Vá, me leve se puder. Vá para onde quiser. Mas ficar fazendo planos a respeito do amanhã, vendo alguém necessitado perto de você e não ajudar, Tiago diz, você está pecando. Precisamos aprender a viver na dependência de Deus e fazer o bem aos outros. E o tempo todo nós vemos isso na Escritura. Parar de pensar apenas em nós. Eu posso, eu consigo, eu vou fazer, eu. Você sabia que, por mais que você não tenha a vida que você gostaria de ter, você conseguiria viver com menos do que você tem hoje? Conseguiria. Todos nós, sem exceção. Do mais rico ao mais pobre. Conseguiríamos viver com menos daquilo que nós temos. E se decidíssemos viver de uma forma um pouco mais modesta, já parou para pensar o quanto poderíamos ajudar as pessoas necessitadas ao nosso lado? Pastor, eu não vivo sem todinho. Compra o palate. Você põe 5 colheres, não fica preto nunca, mas dá para passar um gostinho ali. Aprenda a viver com um pouco menos, a socorrer aquele que necessita. Não seja guloso a ponto de comer todas as suas sementes, as sementes que Deus dá. Aprenda de fato a semear na vida dos outros. Tiago, ele fala constantemente disso, de não pensarmos apenas em nós, de não olharmos apenas para o nosso umbigo. E se você fizer o bem, pode ter certeza, Deus vai continuar abençoando para que você possa abençoar mais vidas ainda. Porque é isso que nos ordena. E eu concluo dizendo o seguinte, é um perigo de fato, eu e você desobedecermos à vontade de Deus, quando eu e você a conhecemos. Não foi isso que ele disse? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz. Cuidado, a omissão é um pecado gravíssimo, gravíssimo. Mas não só isso. Se o Senhor quiser, diz ele no versículo 15, Tiago diz, há uma importância fundamental para que eu e você venhamos nos submeter à vontade de Deus, aceitá-la. Sei que às vezes não é fácil, não é. Mas a melhor decisão que eu e você temos a fazer é nos submetermos à vontade daquele que tem todo o poder. Porque a vontade de Deus vai ser feita na sua vida, quer você queira ou não queira. É isso que eu tenho para falar para você. Então se submete logo. Não, pastor, não é assim não. Pergunta para Jonas lá, como que funciona o negócio. Jonas, vai aqui, vai para Nínive. Não, senhor, eu vou para Tarsis. Jonas pega o caminho oposto da desobediência a Deus. Ele vai para o fim da Espanha, se eu não me engano, que era o mundo conhecido da época. Literalmente, poderíamos traduzir por Jonas foi para o fim do mundo para fugir da vontade de Deus. Conseguiu? Não conseguiu. Ele fez aquilo que Deus tinha para ele. Vomitado, passando aflição, angustiado. Mas poderia ter se submetido desde o começo. Que Deus possa nos dar a graça de fazermos aqui, como diz Tiago, se Deus quiser.
que a minha vida seja feita à vontade do Senhor. Aquilo que Ele quer é aquilo que é melhor. Aquilo que Ele quer é aquilo que é bom. Ainda que você não entenda no começo, ainda que você fique se remoendo ali, não é possível. Saiba disso. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E por mais que às vezes nós não entendamos no começo, muitas vezes a gente consegue entender lá na frente. Ah, agora eu entendi. Mas pode ser que nem lá na frente você entenda. Sabia? Mas ainda assim, a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. E o que você devemos fazer? Devemos nos entregar totalmente a Ele. Dizer de fato, Senhor, eis-me aqui. Devemos ser aquele coração como Maria teve, que diante do risco da sua própria vida, aceita, ou aceita não, né? E aceitar de qualquer jeito também. Ela diz, Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra em mim o teu querer. Quando Maria disse isso para o anjo, ela estava ciente que ela poderia morrer, porque não era casada, como assim, grávida? De quem? Do Espírito Santo. Gente, ô papinho, hein? Ô papinho. Imagina o pessoal lá acreditando. Aí, ó, Maria está grávida aí. Aí, Maria, José já embuchou você não, né? José não. Personal da Maria, acho que engravidou ela então também, né? Você imagina? Mas ainda assim, assumindo o risco, ela diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim o teu querer. Que possamos ter essa disposição, que possamos ter esse coração, possamos de fato falar para Deus, faz a tua vontade e não a minha. Se o Senhor quiser, que assim seja feito. Amém, meus irmãos e irmãs.